Hoje a gente tem um vídeo um pouco diferente, como você consegue ver, eu não tô sozinho, Alexandre Zibert da NVIDIA aqui, que a gente vai conversar um pouco sobre como que você vai saber quando a sua placa de vídeo tá sendo gargalo no seu PC. Quando que você, tipo assim, putz, a minha placa de vídeo não tá mais sendo suficiente pra mim e eu preciso trocar. Ou será que é outro item que tá precisando trocar? Será que talvez um processador novo, uma plataforma nova já não vai fazer diferença? E é claro que também tem, nossa, tem muita coisa que dá pra ser. Eu só na minha cabeça já fui passando. Então, se apresente, fale um pouquinho aí pro pessoal qual que é o seu histórico, né? Porque eu acho que se tem uma pessoa que pode falar sobre placa de vídeo no Brasil, tô na frente dela aqui, no lado, né? Bom, meu nome é Alexandre Zibert, eu sou gerente de Technical Marketing da NVIDIA para América Latina. Eu já tô na NVIDIA faz o quê? Uns 11, 12 anos. Qual foi o primeiro lançamento de placa de vídeo que teve quando você tava lá? Acho que quando eu entrei, tinha acabado de lançar as GTX da série 700. 700. Aí depois veio a série 900. E o estouro da série 1000, né? O estouro da série 1000, depois a série Daí GTX já são mais recentes. Agora o resto vocês já sabem, né? Interessante, né? Você falou, o gargalo, eu pensei mais em CPU, mas daí você falou, não, quando a placa de vídeo não tá mais aguentando. Exato. Isso é um cenário interessante também, porque você tem, de acordo, né, com o jogo, de acordo com os ajustes que você faz, aí você fala, mas eu não tô com mais tanto FPS, eu queria ter mais FPS. Normalmente você consegue fazer ajustes e ganhar desempenho, exatamente. Mas tem horas, né, tem cenários onde você já tá com tudo no mínimo. Não tem mais como sumir. Já baixou a resolução, né, não tem mais o que fazer, daí tem que trocar, né, tem que fazer algum upgrade. A gente tem dois pontos. O que vai fazer a placa de vídeo gargalar e o que vai fazer a tua placa de vídeo ficar lá de boa e o teu problema ser outro, né? Tá. Basicamente, esse problema acaba sendo vamos de quando a placa de vídeo é o gargalo, acho que é mais fácil de identificar, porque você o resto da máquina tá, digamos, funcionando, tá em folga e a placa de vídeo tá com 100% de uso, né? Se você habilita qualquer ferramenta de monitoramento, né? Seja um Afterburner, dentro do próprio NVIDIA App, a gente tem lá o overlay que você consegue monitorar. Até agora a própria Steam tem um overlay mais completinho. Steam é bem completinho também, bem legal. Tem o Present Mon, tem o Capture MX, tem um monte de ferramentas que você consegue pelo menos ver o uso de GPU, né? Nem que seja no gerenciador de tarefas do Windows. Deixando aberto na segunda tela, tá ligado? Então tá em 100% e o negócio não tá andando, né? Então assim, tá faltando desempenho. Aí você tem duas opções, né? Ou você baixa os ajustes ou você faz um upgrade, basicamente. Na parte de fazer os ajustes, tem bastante opção. Os jogos normalmente tem várias opções. Muita opção. E muitas vezes você consegue sim reduzir várias delas, né? Não só tipo do Ultra pro High, mas tem muitas que você baixa pro médio ou pro Low e não faz tanta diferença na qualidade gráfica do jogo e você ganha bastante desempenho. Né? Algo até mais extremo que a gente vê o pessoal fazendo em jogos competitivos é abaixar a resolução mesmo. E sem um scale em cima, realmente deixar mais baixo. Exato. Deixar pequenininho, você vai estar com o jogo rodando mais feio. É claramente uma experiência gráfica pior, mas pro cara que tá querendo atingir seus 240 FPS, ou mesmo seus 144, 165, já faz uma bela diferença. Dependendo do jogo, isso é até uma vantagem competitiva, né? Que você reduz a vegetação, você vê os inimigos que acham que estão escondidos ali. Tem o pessoal que sempre fala, não, ó, as configurações melhores pra Valorant. O próprio Davi, vocês sabem, o Davi ele usava, eu acho que de textura, no Valorant ele usava low, ele usava médio, porque médio você ainda conseguia ver os detalhes nas texturas pra fazer line-up e jogar a habilidade, tá ligado? Só que se ele mudasse pro low, ele perdia o detalhe na textura. No CS2 você tem agora separado, né, a opção de qualidade das sombras, separado de quais sombras o jogo vai renderizar, né? Se só as do sol, todas. Então você consegue preservar que ele renderize todas as sombras, mas você consegue baixar a qualidade delas pro low. Exato. E eu acho até uma vantagem você reduzir a resolução das texturas, né, preservando que ele renderize todas, porque elas ficam tão pixeladas que fica fácil de ver quando algo não é fácil de ver quando algo muda. Realmente. Né? Então é interessante nessas... e assim, não
não faz tanta diferença assim no desempenho, principalmente para quem já tem uma placa um pouco mais forte, mas é interessante que você tem essas opções dentro do jogo. Aí entram coisas, né, como a qualidade das texturas, não só a qualidade, mas vários jogos, né, isso é crucial, principalmente no Doom, The Dark Ages e no Indiana Jones, que você tem o tamanho do pool de texturas. Independente da qualidade das texturas. Então você consegue colocar as texturas no Ultra Nightmare e reduzir o tamanho do pool para caber dentro da sua memória. Então você consegue jogar, principalmente para quem está jogando em Full HD, não vai dar diferença. Você pode pegar uma placa com mais memória, aumentar o tamanho do pool e comparar uma do lado da outra, você não vai ver diferença. O pessoal faz até aqueles testes cegos, né? Coloca dois computadores, dois monitores, um lado do outro, fala, qual que tá com a textura máximo do máximo, qual que é a textura alta só, ou média mesmo. Normalmente você não vai conseguir ver diferença. Porque não tem pixel. Exatamente, principalmente em jogo que você não vai ficar parado olhando pra parede. É um jogo rápido, né? Um jogo rápido, o Doom principalmente, né? Que você não vai ficar parado. Mas se você realmente parar e ver, você vê uma textura da hora, é bonitinho. Mas, cara, no monitor Full HD, realmente é desnecessário. Você tá colocando algo atrás da sua tela, né, na sua GPU, renderizando nos mínimos detalhes que você não consegue nem ver. Entendeu? Então, não vai fazer muita diferença, sabe? Aí tem outros ajustes, né? Entendida essa questão da memória, a maioria dos jogos, sim. Quando você muda a qualidade, ele muda também a alocação de memória de acordo com a qualidade. E tem alguns ainda onde é totalmente automático. Independente, alguns até nem tem ajuste, né? Ele se adequa de acordo com a quantidade de memória que você tem e simplesmente funciona. Então, assim, a gente espera que vários jogos fiquem mais inteligentes, ou pelo menos te deem mais flexibilidade nesse tipo de ajuste. Eu acho que é meio que o Windows faz, né? Se você tiver 16 GB de memória RAM mesmo, e você tiver 128, dois sistemas iguais, o de 128 acaba usando mais exatamente porque o Windows vê, cara, eu tô com 128 GB livre aqui dentro. Por mais que ele não precise, né? Ou seja, não vai faltar se você tiver menos, mas ele fala, olha, tem espaço sobrando, vou carregar um monte de coisa aqui, e quando precisar, usa. Se não precisar, mas pelo menos já tá aí. Fica bem mais fácil. Enquanto que se você não tem, não vai te afetar tanto o desempenho, porque o que ele precisa cabe. Isso a gente vê bastante. Tem jogos que, independente de quanta VRAM você tem, ele usa tudo. Mas se você tem menos, continua rodando bem do mesmo jeito. E é aquilo, né? O que vai estar na VRAM? Basicamente, todos os arquivos que o jogo em si vai usar ou esteja usando. Ele pode ter várias texturas salvas lá que não estão aparecendo na sua tela no momento. Exatamente porque quando ele precisa, quando ele precisa, quando o teu PC precisa daquela textura, precisa daquele efeito de iluminação, precisa daquele modelo novo que vai aparecer, um personagem novo que vai aparecer na tua frente, ele já tá salvo ali. Daí você não precisa ficar voltando toda hora pro teu SSD pegar. Tem alguns casos, inclusive, onde o jogo aloca, né, um monte de memória, e o driver consegue, digamos, identificar quais são os dados realmente necessários, e aí ele consegue pegar a memória emprestada e ainda manter o jogo rodando com desempenho ótimo. Isso é excelente. Eu observei isso bastante no Spider-Man 2. Legal. Que quando você verdade, ele tem uma bela de uma performance. Você tem como monitorar no Capframe X, você tem como colocar junto, né, com a memória utilizada, a memória emprestada. E às vezes o jogo tá utilizando, sei lá, 3 GB de memória emprestada e continua rodando bem. De boa. Porque o driver conseguiu entender. Ele sabe aonde tem que estar. E ele vai fazendo de forma dinâmica, né, trocando os dados sem afetar o desempenho do jogo. Isso é excelente. Óbvio que não é todo jogo. Tem jogo que quando você estoura a memória, já era, o desempenho vai embora. Mas esse foi um caso bem interessante onde ele, mesmo utilizando bastante memória emprestada, né, da RAM, ele conseguiu manter um desempenho legal. Boa, né? Dadas, né, todas essas questões de memórias, tem o desempenho da GPU em si. E aí vai depender, né, da qualidade dos gráficos, da quantidade de quadros que você quer, né? Não tô nem falando de coisas como Ray Tracing e tal, mas a ideia é que quanto mais detalhes você quer, mais vai pesar, e aí a quantidade de quadros vai acabar variando em função disso. Mas também tem ajustes para isso. Muita coisa. Uma coisa que funciona muito bem
e vale ser explorada são as otimizações do NVIDIA App. Sim. Quando você dá o otimizar lá, né, o trabalho que foi feito, né, pelos nossos engenheiros e muita coisa com inteligência artificial foi justamente de analisar o impacto em qualidade de imagem e desempenho de cada um dos ajustes do jogo em cada nível. E aí ele consegue, né, de acordo com as características da sua máquina, né, a sua GPU, a resolução que você joga, o processador que você tem, quanta RAM. Muitas vezes tem alguns jogos onde até se você tem o jogo instalado num SSD ou em um HD mecânico, ele tem ajustes que você consegue fazer. Isso é excelente. Dentro do Cyberpunk você tem lá, né, o Slow SSD. Sim, verdade, real. Que daí verdade. ele diminui a quantidade de NPCs para que os dados que ele precisa puxar de um HD mecânico, o HD consiga atender aquela Consegue fazer a demanda. tempo, né? Antes de você começar a perder performance. E tem impacto na CPU também. Né? Sim, exatamente. Mas você pode ver, né? Você pega um jogo qualquer, você vai ver muita coisa no médio, muita coisa no low, e se você compara os ajustes otimizados do NVIDIA App com, né, tudo no Ultra, por exemplo, não dá diferença. Não vai diferença. E o desempenho é bem significativo. É muito diferente. E é basicamente, usando o NVIDIA App, você tem um banco de dados fazendo essa escolha para você gigantesco. Imagina, todas as placas de vídeo da NVIDIA vão coletando essas informações, obviamente apenas de jogo, né? Não vai ficar coletando as suas informações de fundo, não se assustem. Esses dados de otimizações, isso é tudo testado pelos nossos engenheiros, não é dado coletado. Então, e daí é aquilo, ele consegue saber exatamente o que é melhor para o seu computador. Beleza, com a sua placa de vídeo, com o seu processador, com a sua quantidade de memória RAM e com o seu SSD / HD, o que quer que seja, você consegue bater exatamente. O NVIDIA App vai conseguir te ajudar exatamente para acertar aquele ponto específico. O ponto ideal, né, para oferecer o máximo de desempenho, ou pelo menos o desempenho ideal, né, na casa dos 60 quadros, com o máximo de qualidade possível de acordo com o que você tem. Exato. E você ainda tem... o sliderzinho, né? Isso que eu ia falar. Tem um sliderzinho lá pra você quiser... Cara, eu tô um pouco me ferrando pra qualidade e eu quero que tenha desempenho, o máximo de FPS. Puf, acabou. Lá. Ele já vai ajustar exatamente pra você ficar super de boa. Agora, pro outro lado, quando o problema não é a placa de vídeo. Primeiro você consegue notar que a placa de vídeo não é o gargalo quando ela não está sendo utilizada a 100%, né, 99% que seja. Sim. Então, assim, se você vê que o jogo não está num desempenho ótimo, porque normalmente se o jogo está rodando, sei lá, acima de 60 quadros, por mais que não esteja a 100%, você fala, tá de boa, tá com desempenho bom, não preciso me preocupar tanto com isso. Agora, se falta desempenho, daí você fala, poxa, não tá dando 60 FPS, né? Ou um jogo competitivo, a taxa de quadros que você quer, um 144, por exemplo, e a minha GPU não está sendo utilizada a 100%, fala, pô, onde que tá o problema? Eu acho que esse é um ponto, um ponto muito bom que a gente tem que, que você não pode esquecer, que é o seguinte: a GPU estar sendo 100% utilizada não quer dizer legal, que... É bom, é bom, a gente gosta. Exato, mas não quer dizer que a VRAM também vai estar usando 100% dela. Não, isso normalmente... Eu digo só porque o pessoal, algumas vezes, ele vai bater o olho e vai falar, a GPU tem 100%, mas a minha VRAM não tá. Então, porque o jogo não pediu. Exato. Então, tem chance até de ter o contrário, né? A GPU tá ali em, sei lá, 70%, 80%, só que a VRAM tá, sendo utilizada quase o máximo. Então, tá estourando a GPU, a uso de memória, e aí o uso de GPU cai porque faltam dados. Isso pode acontecer também. Fique de olho exatamente. Não veja só, 1 segundo de gameplay, olha o cantinho, acabou. Faça o teste por um tempo, jogue por algum tempo olhando esses números, exatamente para entender. Ou vai guardando os dados, né? Manda o Afterburner, por exemplo, né? Ele gravar o log e depois você consegue fazer uma análise offline, olhar com mais atenção, com calma, para ver o que está acontecendo. Porque às vezes você vê, teve um spike de frame time e você vê que teve uma queda no uso de GPU. Você fala, opa, beleza, então
se o tempo subiu e o uso de GPU caiu, é porque faltaram dados. Aí você vai ver o uso de memória. Ah, não, o uso de memória até que tá ok. Daí você vai ver, o uso do HD, né, ou do SSD, no caso, subiu ou demorou. Né, porque... Ele precisou acessar alguma coisa lá, então, a CPU, não chegou a tempo. A CPU não tá 100%, mas você vai olhar todos os threads e fala, não, tem um thread a 100%. Fala, opa, tá aqui. Tá aqui o problema. E esse que eu acho que é o principal ponto do pessoal não achar o que tá sendo o problema. Eles não conseguem identificar qual que tá sendo o gargalo no sistema deles, sabe? E é aquilo. Eu acho que também tem dois lados da coisa. 3, basicamente. Tem o pessoal que só quer saber do AAA, aquele jogo campanha, como que ele vai ficar no meu PC? Eu quero que ele fique bonito e eu quero que ele fique jogável. Daí tem o pessoal do total outro lado, que é, eu jogo competitivo. Eu quero mais FPS e eu quero não perder um momento com pouquíssima latência. E daí tem, acho que a grande maioria do pessoal que acaba ficando ali meio no meio, né? Que fica indo de um lado e indo pro outro. Então depende muito do jogo que você quer que a tua GPU fique de boa. Em jogos competitivos tem muitos cenários onde você consegue um resultado melhor até com menos latência, mesmo que você não tenha FPS tão alto assim. Né? Coisas como o Reflex, tendo um monitor G-Sync, ou pelo menos compatível com G-Sync, às vezes não precisa nem ser certificado, mas que você consiga, né, que ele tenha suporte, que você consegue ligar o suporte G-Sync lá no driver e daí ele vai funcionar com a taxa de atualização variável e aí sim, quando você está trabalhando numa taxa de atualização variável, mesmo que você limite o jogo dentro da faixa do monitor, você vai ter uma latência ótima, porque o monitor está pronto. Então, assim, quando chegou um quadro novo, ele já vai começar a escrever. Enquanto que quando você está com o V-Sync desligado, vai dar o tearing, né? O corte pode acontecer em qualquer lugar. Então, imagine, basicamente, o monitor vai estar escrevendo um quadro, chegou um quadro novo, ele vai começar a mostrar um quadro novo a partir dali. É por isso que tem os screen tearings toda hora, não, né? Mas aí tem um ponto importante, principalmente em jogos em primeira pessoa, onde que acontece a ação? É no horizonte, do meio para cima. Exato. E às vezes ele você já começa a ver um quadro novo aqui embaixo, só que você tem que esperar chegar em cima de novo para ele começar a escrever de novo para você ver a parte de cima, que é onde o inimigo tá mais longe, por exemplo. Sim. Obviamente, a gente falando assim acaba não sendo tão questão de milissegundos. A gente tá falando de um frame pro outro. E então no imagina. Jogo já tá rodando assim. Exato. Imagina. Então a gente tá falando de uma diferença assim. Pouquíssimos milissegundos. Mas pro cara que é competitivo mesmo, pra aquele profissional, o cara consegue sentir fácil isso. Não, e a diferença é que você tomar um tiro ou você conseguir esquivar. Exatamente. Ou então você acertar no local certo, ou você às vezes acertou no lugar certo, só que a imagem que estava na sua tela tá velha e o inimigo já se moveu. Então é muito detalhe, porque... E acho que isso acaba sendo muito daquilo dos caras... Pô, mas essa bala obviamente acertou. Era pra ter acertado, só e que não acertou, é porque você tá com lag na sua máquina, isso não tem nada a ver com a rede. Exato. E daí, obviamente, num replay... não vai aparecer isso pra você direito. No replay você simplesmente errou o tiro, porque o inimigo já tinha saído. Exato. Parece que você que tava lerdo, mas você tava olhando pra imagem certa, só que aquela não informação tinha atualizado já ficou ainda, né? Mas eu acho que principalmente quando a história é trocar o processador, é que chegou no momento em que a sua máquina já tá bem desequilibrada. Ao contrário, ela tá bem equilibrada em todo o resto, menos aquele componente. Exato. Tem alguma coisa que tá deixando ela lá pra trás. Às vezes acontece, você tem, pode ter um processador bom, mas tem pouca memória RAM. Né? Tem vários jogos hoje em dia que precisam de mais do que 16 GB de memória RAM. Então o ideal é você já ter 32. Sim. Porque às vezes mesmo tá rodando bem, mas chega uma hora ou outra, o jogo começa a dar uma lagada, exatamente. Aí você vai ver a memória RAM está cheia. Exato. E é aquilo, 32 GB de RAM, você não vai encher eles. Não, mas às vezes o jogo precisa de 17. Mas você precisa de 17. Você precisa daquele 1, 2, 3 GB a mais que seja acima de 16. Então, o 32 já te deixa safe, porque, cara, eu acho que dá pra gente dizer aqui que facilmente por uns... bastante tempo. Não dá pra quantificar exatamente, mas porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui pra frente, né? Mas, ó, a migração de 8 para 16, né, também aconteceu desse jeito, né? Chegou um ponto onde os jogos precisavam de um pouquinho a mais do que 8,
Então, só que 16 já era meio que migrou logo para 16 e passou, sei lá, 5, 6, 7, 10 anos e agora que os jogos estão extrapolando 16. Aqui dentro da Terra a gente vê principalmente as montagens. A memória tá barata, por isso tá subindo. Verdade. Aproveita agora, porque senão Jesus é amado. Principalmente os PCs novos que estão saindo, a gente não vê mais PC saindo com 8. Não, mesmo que seja inviável. Inviável. Mesmo que seja um PC que seja de escritório, o cara já vai pegar com 16, que fica muito safe. Agora, pra jogar, 16 é o mínimo agora. Aí eu vou te falar também uma coisa que são raros os casos, mas quando acontece, dá muita diferença. Que na maioria dos jogos a memória em single channel ou dual channel não faz tanta diferença assim. Mas tem, de vez em quando, você nota tipo, uma diferença grande, tipo 20, 30% de desempenho entre a mesma quantidade de memória em single channel ou em dual channel faz. Então, de preferência, já, né, se vai montar a máquina agora, 16, 32, 2 de 16 é o ideal. E aquilo, também tem o contrário. Eu acho que atualmente, principalmente com tudo que a gente está vendo no DDR5, não vale a pena pegar 4 pentes. E mesmo se for aquilo, eu vou pegar 2x16 agora da DDR5 e depois eu coloco mais um 2x16 ali. Na minha opinião, eu acho que você deve concordar, vende esse 2x16 e pega um 2x32. Fica bem mais estável ficar com 2 pentes Você agora. pode trabalhar em frequências maiores também, porque é mais difícil estabilizar a frequência alta 4 com 4. pentes. Isso você vê bastante, por exemplo, em DDR4. Às vezes você pega um kit de, sei lá, 3.600. Duas funciona belezinha. Você coloca as 4, não estabiliza. Às vezes não estabiliza nem 3.200. Tem que baixar mais ainda para ficar estável. Óbvio, se é um cenário onde está faltando memória, é muito mais interessante você ter os 32 GB, por exemplo, né? Se você tinha 2 de 8, colocou mais 2, né? Ficou com 32 agora. É muito mais interessante você ter os 32 que você precisa de 20, por exemplo, do que trabalhando numa frequência menor, do que ter só 16 com uma frequência mais alta, porque simplesmente não é suficiente. Agora, se você tem a opção, ficar só com 2 em vez de 4 é melhor. Acaba sendo bem melhor, né? E eu acho que do lado do processador é isso, né? Você tem que tomar cuidado, principalmente, não só nele como um todo, mas olhar cada thread, né? Se você puder fazer essa análise, né, de gravar os dados, né, e depois ir analisar o uso de cada thread e chegar momentos onde você vê, né, um thread estourando 100%, você fala, opa, aí é uma questão de, pode ser, tem 1 ou 2 threads que estão estourando e os outros estão pouco ocupados, não adianta você pegar um processador com mais núcleos, mais threads. Você precisa de um processador mais rápido, né, com um clock mais alto, ou de uma arquitetura melhor, ou no caso de um X3D, né, com mais cache, coisas assim. Eu acho que esse é um ponto muito bom de explicar que os jogos, antes a gente tinha isso mais ainda, o jogo tem que conseguir usar mais threads, mais núcleos. Antes, quando a gente tinha processadores, antes de ter mais de um núcleo... Ou mesmo, ficou durante bastante tempo, né, quando existiam processadores de 4 núcleos, mas a maioria dos jogos só usavam 1 ou 2. Exato. Aí não adiantava. Exato. Você, algumas vezes, precisa realmente, o que tá faltando no meu processador não é... 816, 6/12 é o suficiente. Mas, cara, essa frequência... Essa geração de arquitetura tá velha, partindo para um processador mais novo com a mesma quantidade de núcleos, ele acaba sendo muito mais rápido. Eu acho que isso é a principal diferença que faz quando você vai escolher um processador de nível 5, né? Se você vai escolher um processador de nível 5 que saiu... geração. Exato, que saiu de última geração ou de 3 gerações para trás. Quando você vai olhar ele, tipo, especificação de um de lado pro outro, muitas vezes você não vai nem olhar. Você não vai nem perceber a diferença. Núcleos é meio que igual, clock é meio que igual, quantidade de cache é meio igual. Clock você vai ver vai aumentar 0.2, 0.3, mas a arquitetura faz uma diferença bem grande. E quando você for tentar descobrir aí o que tá dando gargalo no seu PC, tem que tomar cuidado exatamente do o que está dando gargalo. Que facilmente você vê uma informação ali que pode parecer a correta, mas daí você vai trocar a tua placa de vídeo, vai fazer todo um esforço, gastar grana trocando uma placa de vídeo, vai colocar e vai continuar com o mesmo problema, sabe? Um exemplo bom disso é o gráfico integrado. O pessoal que vai jogar com gráfico integrado mesmo, algumas vezes vai colocar, tipo, vou colocar agora um pente 16 e já era. Não, é crítico, porque o desempenho do gráfico integrado está diretamente relacionado à banda
da memória, que é a única que tem, a memória RAM, e aí quando você tem single dual channel faz muita diferença. E isso acaba sendo essencial porque muitas pessoas acabam começando no gráfico integrado e depois eu vou pegar uma GPU. E tem, eu acho que o último ponto que a gente pode fazer, até uma explicaçãozinha mais rápida, é o gargalo que vem da sua placa de vídeo / placa-mãe quando você está usando uma placa-mãe PCI 5.0 X8, mas você está usando uma placa de vídeo PCI 5.0 X8. Eu fiz alguns testes específicos disso, e o que eu consegui, digamos, apontar não foi nem a versão do PCI Express, mas a versão do processador. Porque quando você tem um processador que só tem suporte a PCI Express 3.0, por exemplo, ele é bem antigo, ele é de uma arquitetura mais antiga. Então, às vezes, eu sei, por exemplo, um i9-10900K, Skylake. Pô, 10 núcleos, clock alto e tudo. Se você olha esse número, você fala, porra... Mas os núcleos individualmente são fracos para os padrões atuais, que a gente tá comparando com o Ryzen 9000, não dá para comparar com o Core Ultra, né? Então, já ficou muito defasado. Sim, então, por mais que seja um processador rápido daquela geração, o processador em si, porque se você pega um processador novo e limita ele a PCI Express 3.0, o desempenho não muda. E vai ficar mais de boa. Então a questão não é o barramento em si, mas o processador ao qual o seu sistema está associado. E por isso que acho que na maioria daqueles testes que o pessoal vê, tipo, no YouTube, 50-60 no PCI 4.0 contra no PCI 5.0. A diferença é pouca, né? É quase mínima, tipo 1-2%. Ou então, nos casos onde fizeram testes que o PCI Express deu muita diferença, era em situações onde a memória de vídeo já estava estourada, e aí sim, o sistema precisa trocar muitos dados com a largura RAM, de banda não é o suficiente. E o PCI Express é o caminho, então é óbvio que vai dar uma diferença grande, mas você já está numa situação que não é ideal. Né? Você já está com um desempenho muito abaixo do que a sua GPU deveria ser capaz, né, se os dados estivessem todos dentro da memória dela. Então, assim, também tem que tomar cuidado com esse tipo de análise para ver se você não está com um outro problema e isso acaba afetando que fica disfarçado como esse, né? Então, eu acho que é basicamente isso, né? Acho que só faltou o armazenamento, porque mas basicamente o que eu tenho observado é HD mecânico não, pelo amor de Deus. Já era. Mesmo isso, cara, SSD SATA, já faz eu tenho visto, né? que o SSD SATA já tá dando gargalo em alguns jogos, então o ideal é você já ter o jogo instalado no SSD NVMe, né? Tem muito jogo que nas especificações, não sei quesito, já diz. É obrigatório coloque no SSD NVMe, tem uns específicos de NVMe. E eu acho que esse ponto... O que você recomendaria de velocidade pro NVMe? Uns 3.000? Qualquer coisa. Ou tipo, os 1.700 já tá bom? Qualquer coisa, porque se não for SATA, já tá de boa, né? Que normalmente o jogo, assim, ele vai dar picos de 1-2 GB por segundo de leitura. Isso qualquer SSD NVMe faz. Eu até fiquei indignado esses dias, né, que eu tava tentando copiar uns dados de um SSD pro outro e chegou a bater, tipo, 200 MB por segundo de escrita. Tipo, ele começa, né, enche o cache, né, 2 GB por segundo, depois desce cai pra 200. Eu falei, pô, aí que diferença faz? Você pegar um de 3 ou 4 GB por segundo, você vai cair pra 200 depois. Sim. Então, assim, mas na leitura é mais tranquilo, porque a leitura vai sempre à velocidade máxima. Então, assim, qualquer NVMe já vai ter velocidade suficiente para rodar jogo. Então, tá aí. Eu acho que, claro, se vocês tiverem alguma dúvida, é só comentar aí embaixo. E temos aí mais um vídeo perfeito para você que quer aprender um pouco mais antes de fazer uma compra e antes até de montar o PC do zero, né? Então, valeu aí, pessoal. Videozão aí, muito obrigado novamente. E a gente se vê no próximo vídeo.